Irmãos, graça e paz. Eu sou o reverendo Roberto Pereira. Estamos aqui para aprendermos juntos o grego instrumental, o grego koiné. Koiné é comum a todos, né? Então, ele tem uma grande importância, porque ele foi falado por Jesus Cristo, pelos apóstolos. A despeito de serem judeus e falarem hebraico, eles conheciam também o grego. Tanto é que Deus, na sua economia, fez com que o Novo Testamento fosse escrito todo em grego, apesar deles serem judeus, né? Então, nós temos de aprender o grego para a gente fazer uma boa interpretação, uma boa leitura e uma pesquisa melhor. Então, é uma ferramenta fundamental. Nós vamos estudar o alfabeto, e esse alfabeto grego tem 24 letras, sobretudo o grego koiné, né? Então, temos consoantes e vogais, 17 consoantes e 7 vogais. Então, a gente precisa aprender todo o alfabeto, que depois a gente começa a ligar uma consoante com a vogal. É igual quando nós estamos sendo alfabetizados. Quando uma criança vai ser alfabetizada, ela vai aprender desde o início, para fazer palavras, juntar palavras, né? E assim aprender a ler devagar, mas sempre firme, tá bom? Então, como nós já estudamos anteriormente, o grego é preciso que você ouça bem, aprenda a ouvir, mas aprenda também a falar. Aquilo que você ouviu, você aprende a falar. Então, para você desenvolver, e além de você usar a audição, o intelecto, a voz, você vai usar seu controle motor, sua forma motriz, né? Para fazer também, copiar. Então, para a gente aprender, a gente precisa fazer os exercícios. Vocês vão notar que aqui no rodapé a gente coloca sempre, né, alguns exercícios. Nós estamos colocando o Novo Testamento, né? Então, o link vai estar aqui abaixo. Vamos estar botando o livro também da nossa gramática, né, de Estélio. Então, fiquem atentos e pesquisem, estejam atentos e tirem tempo para estudar e para fazer os exercícios. Bom, o alfabeto grego, como o nosso, ele tem as letras em maiúscula, né? E também as letras minúsculas. As maiúsculas, como a nossa, quando você vai iniciar uma palavra própria, né? Então, você vai usar a maiúscula. Numa cidade, por exemplo, Teresópolis, você vai usar, né, uma letra, no caso aqui, vamos supor que fosse, né, a Teresópolis. Você vai pegar o tal aqui embaixo, olha. Você vai pegar essa letrinha e vai escrever o quê? Minúscula ou maiúscula? Maiúscula. Então, a primeira letra será um T maiúsculo e assim por diante, tá bom? Mas, por hora, nós vamos nos focar somente nas letras minúsculas. Então, é preciso a gente entender que o alfabeto, ele tem maiúscula, minúscula, tem o nome das letras aqui, por exemplo, se eu falo assim, alfa, aí você tem o nome dela aqui. E a transliteração é o A, é o nosso A de amor, tá bom? Que é o som e a pronúncia. Então é isso que nós vamos nos deter agora, tá bom? Então vamos lá. Alfa, nós temos a transliteração, que significa o A, o som e a pronúncia, o som é em A, e a pronúncia é A de amor, tá bom? Então vamos lá. Alfa, beta, gama, delta, épsilon, zeta, eta, teta, iota, capa, lambda, tá bom? Nós vamos parar somente aqui, tá bom? Então, nós vamos focar hoje, nesta aula de alfabeto, somente nesta parte. Vamos lá, então. Alguns pronunciam alfa. Jesus disse em Apocalipse, eu sou o alfa e o ômega. Nós entendemos. Mas eu gosto de uma pronúncia mais parecida. Já que é lambda, né, a gente vai usar o alfa, como se fosse um L. Não é o nosso L,
né? Então, nós temos aqui o lambda, não é isso? E o φ e o alfa. Então, alfa. Alfa corresponde, transliterado, nosso A. O som é A de amor. O nosso beta é o nosso Bzinho. Se a gente ficar atento, quando você pronuncia em grego uma palavra, uma letra, você já vai saber a correspondência, a transliteração dela. Porque às vezes a própria palavra já te dá a dica, ó. Alfa é o A. Beta, olha só, bilabial, né? 2 lábios. Beta. Então só pode ser o nosso B de bondade, o B de bondade, né? Quando eu falo aqui o gama, essa letrinha aqui, gama é ligutural, é o nosso G, não de gelo, mas de gato. A gente não fala jato, fala gato, né? Então é justamente isso no grego. O gama é o nosso G em gato. É o nosso, como a gente fala assim, Jesus foi orar no Getsemane, em português. Mas no grego a gente fala, Jesus foi orar no Getsemane, né? Então, nosso G. Nosso delta, essa letrinha aqui, o delta, ele corresponde ao nosso D. Olha a própria pronúncia, ó, delta. Então, nós vamos ver que ele corresponde a esse Dzinho aqui, não é isso? É o D de dedo, de dado, etc. Não é isso? Vamos lá, então. Nós temos o alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, vamos lá, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda. Lambda é o nosso L em lar. Nosso kappa é o C de casa, não capa de quilo, né? Mas é ou casa em cima. Nosso iota é o nosso I. Eu já disse anteriormente, nós não temos J e nem G, tá? Então, no grego, nós temos G, que seria o G, e o nosso J seria iota. Quando eu falo, por exemplo, Jesus, eu não vou usar J porque não tem. Eu vou usar o iota, Iesus, ou Jesus, não é isso? Então, nosso teta, por exemplo, nosso teta é o TH, como no inglês, thank you, né? É o TH. Quando você fala o nome de Deus em grego, você fala Theos ou Theos, né? Então, sempre usando teta e não tal que nós vamos aprender daqui a pouco. O nosso eta é o E fechado, de benigno, e o nosso epsilon é o nosso E mais aberto, tá bom? Esse foi uma geral do alfabeto. Então, vamos lá, recapitulando. Vamos lá, mais uma vez, a gente aprendendo aqui. Alfa, beta, gama, delta. Vamos lá, cadê o nosso delta? Delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda. Então, deu para a gente pegar bem? Então, o alfabeto até aqui, nós aprendemos um pouquinho. Vamos devagarzinho para a gente aprender. Então, vamos lá. Vamos falar todos juntos, então? Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda. Vamos lá, até o eta. Vamos de novo? Olha, preste atenção ao ouvido, atento e escrevendo também. Daqui a pouco nós vamos treinar a escrita. Vamos lá. O nosso A é o alfa, o nosso B é o beta, o nosso G de gato é o gama, nosso D no grego vai ser o quê? O delta, o nosso E em fé vai ser o epsilon, o nosso zeta, como eu expliquei, não é zeta e nem de zeta, a gente fala, o D fica aqui na garganta, zeta, a pronúncia mais o Z, é o nosso Z de Edson e não de zebra, preste atenção nisso,
né? Nosso eta é o nosso E fechado, em benigno. Teta é o TH. O iota é o nosso I. Capa é o nosso C, de casa. Lambda é o nosso L, em lar. Tá bom? Então vamos gravar. Daqui a pouco vou voltar numa outra aula, ainda em alfabeto. E nós vamos completar. Tá bom? Até lá, se Deus nos permitir.